Bom dia! Tudo bem com você? Estamos com uma chuva bem forte para honra e glória do Senhor, mas nesta manhã aqui unidos pela graça e o amor do Pai. Amém? Eu gostaria de orar com você, juntos, para colocarmos o nosso coração disponível à palavra do Pai. Amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me rendo a Ti em plena dependência da Tua revelação, do Teu cuidado, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça para esta manhã. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, disposta a Te obedecer, a falar somente aquilo que o Senhor colocar dentro dos meus lábios, na minha boca, Pai, para que eu possa transbordar a Tua excelência e a Tua glória diante desta palavra para louvor do Teu nome. Eis-me aqui, Espírito Santo, conto contigo em nome de Jesus. Amém. Estamos essa manhã aqui e o tema de hoje é: você tem obtido a justa justiça em seu julgamento? Aqui fala em 1 Reis, 3:16 até o 28, acerca de duas mulheres, Elas eram prostitutas e elas engravidaram, e uma delas acabou se deitando em uma noite sobre o seu próprio filho e acabou sufocando sem querer. E aí elas vão até o rei Salomão para ele dar aí uma justa justiça, para ele julgar essa situação, porque ambas diziam que o filho que havia morrido era de uma, e a outra que sufocou o filho disse que o seu era o filho que estava vivo. Ela trocou, pela noite. Quando amanheceu, a mãe verdadeira viu que o filho que estava em seus braços não era seu. E a minha pergunta para você é: você tem obtido, você quer a justa justiça de Deus acerca de uma questão da sua vida? Porque todos nós carecemos de um julgamento dentro de uma plenitude da verdade, Porque muitas das vezes julgamos as situações e casos mediante somente aquilo que os nossos olhos inicialmente têm visto, Só que aqui Deus, ele traz através da vida do rei Salomão, que havia pedido ali sabedoria para ele, para julgar todas as coisas. Ele poderia ter pedido riquezas, mas ele pediu ali a sabedoria. E ali o Senhor o capacitou de extrema sabedoria para que ele pudesse conduzir o reinado dele, Porque ele assumiu ali logo depois que o seu pai Davi morreu. Então o rei Salomão assumiu esse lugar. E então, justamente isso, eu careço da justiça de Deus dentro do julgamento perfeito dele. Na maioria das vezes julgamos algo que inclusive não devemos fazer, mas sem entender a totalidade do outro. Como já fui julgada, ou posso estar sendo julgada, ou já julguei, Isso é da nossa humanidade, isso é de cada um de nós, Mas aqui haverá uma justa justiça diante de um julgamento. Amém? Então, eu creio que assim como Deus fez na vida dessas duas mulheres, trazendo aí resposta diante de uma verdade, assim será na minha vida e assim será na sua vida. Você precisa da justa justiça de Deus diante de algum julgamento que você está fazendo ou está sofrendo? Porque aqui o Senhor vai nos revelar que a sabedoria que vem dele, e é nele que devemos buscar justamente a resposta.
né? Então, se você está sendo julgado, entregue nas mãos de Deus, como essas mulheres foram diante do rei Salomão. Nós temos o Rei dos Reis e muitas das vezes não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, né? Dentro de um julgamento nosso. Mas, colocando na mão de Deus, Ele é o justo juiz perfeito. E Ele tomará a minha causa e tomará a tua causa e mostrará a verdade. Amém? Então vamos lá. Aqui então diz assim, no primeiro item. Certo dia, 2 prostitutas se apresentaram ali diante do rei Salomão e uma delas disseram: ó rei Salomão, eu e esta mulher, no caso, né, uma delas, esta mulher, moramos na mesma casa e eu dei a luz e somente ela estava ali comigo, né? 2 dias se passaram e ela também deu à luz um menino. Eu já havia dado à luz um menino e 2 dias depois ela deu à luz ao filho dela. E não tinha ninguém para comprovar isso, só estava eu e ela na casa, né? Mas eu sei que o meu filho nasceu, 2 dias depois nasceu o filho dela. Então aqui é a certeza diante daquilo que você vai levar para Deus. Aqui, essa mulher, que é a primeira que fala, ela conta a verdade dela para o rei. Ela apresenta a verdade dela com convicção ao rei. Assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Devemos apresentar a verdade dentro de tudo aquilo que estamos vivendo para o Rei dos Reis. Segundo, numa noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, ela pegou meu filho e colocou na cama dela e colocou o filho dela morto nos meus braços. Mas quando eu levantei para dar de mamar ao bebê, ao meu filho, eu vi que estava morto. Porém, quando eu reparei bem, eu vi que não era o meu filho. Então aqui o que significa? Que quando você tem convicção da verdade, você tem que estar firmado nisso, que é o primeiro item. E aqui essa mulher reafirma que por um momento ela tentou ser enganada. Por um momento ela acreditou ali por pouco tempo naquilo que estavam impondo sobre ela. Que era o olhar daquela mulher porque ela não queria perder o filho dela. Então, ela queria roubar o filho da outra mulher e dizer que o seu vivo, o vivo era dela e o morto era da outra mulher. Então, aqui, segunda lição, que você, além de ter convicção, você precisa estar atenta aos detalhes, né? Porque quando ela foi dar de mamar, que a princípio ela viu que o bebê estava morto, ela pensou que era o dela, mas olhando os detalhes, ela viu que não era o filho dela. Então, elas apresentaram, essa mulher, que é a fala primeira, apresentou ali ao rei Davi. Terceira lição. Mas a outra mulher disse, não é verdade, pelo contrário, o filho vivo é meu, o dela está morto. E aí a primeira que estava falando com o rei ali, ela se defendeu dizendo que o dela que estava vivo e ficaram discutindo ali diante do rei. Que muitas das vezes não vai resolver você bater boca, você questionar, você tentar mostrar o seu ponto de vista inicialmente numa discussão, né? Então, porque a verdade sempre virá. Então, o terceiro fato é, não discuta tentando só provar imediatamente com a pessoa que não está apta a receber a verdade. É melhor você se calar ou você ficar em silêncio. O importante aqui é você justamente fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. Essa mulher, as duas ficaram discutindo diante do rei e nada adiantou. Então, quarto posicionamento, o rei disse, ambas dizem a mesma coisa. Então ele mandou buscar uma espada e a trouxeram. E ele continuou dizendo, para cortar a criança ao meio e dar uma parte para uma mãe e uma parte para a outra mãe. Então o rei Salomão ali, ele teve uma sabedoria gigantesca. Porque você concorda comigo que diante dessa situação a verdade viria, né? Então ali
nesse quarto item, contamos com a soberania do Rei dos Reis, com a soberania de Deus. Por quê? Porque ele está acima de tudo. Ele tem autoridade, ele tem poder para julgar a sua causa, ele tem poder para olhar a sua questão e a do outro dentro de uma perspectiva que os outros não conseguem ver. Então aqui a gente clama a quem pode nos ajudar, a gente clama a quem pode realmente intervir de forma assertiva, né? E aqui o rei simplesmente falou: mande buscar uma espada, porque a gente vai dividir essa criança no meio, dar metade para um e metade para outra, né? Então é importante você saber que às vezes a medida drástica que aparentemente vem ao seu encontro diante dessa justa justiça, né, diante desse julgamento, é justamente para mostrar a totalidade da verdade. Quinto item. Porém, a mãe verdadeira disse que poderia dar seu filho para outra, mas que não o matasse. Por amor ao seu filho ali, ela diz que entregava aquela criança para a mãe que estava mentindo, para a mãe que dizia que o filho que estava vivo era seu, né? Então a mãe verdadeira, ela sempre vai optar pelo bem da criança. No caso aqui, nessa situação, ela optou por permanecer o filho vivo e deixar que a outra o criasse do que perdê-lo, né? Porque a outra já havia perdido, então, né, de alguma forma ela ficaria sem filho. Mas ela optou por amor ao filho, então ali apareceu a verdade. E o amor sempre vai aparecer quando tiver a oportunidade do amor vir à tona, né? Então esse amor de mãe, esse amor que ela tinha pelo filho, fez com que ela deixasse ele vivo, mas com outra pessoa, né? Então isso é um fator determinante para a verdade vir sobre a situação, você olhar a situação com amor, né? O que eu faria, né, de alguma forma, se estivesse diante dessa situação, diante do julgamento e a sentença que o rei Salomão havia dado, né? Diante dessa medida drástica. Aí 6, mas a outra diz que seria justo dividi-lo, pois não seria nem de uma e nem de outra, porque o verdadeiro amor, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele apaga todas as nossas iniquidades, ele é a lei daquilo que merecemos ou não. Então essa mãe que já tinha perdido o filho dela, já sabia a dor de perder um filho, para ela não estava nem aí. Ela falou assim: o meu morreu, o dela também precisa morrer. Entendeu? Tudo bem dividir. Isso daí você vê que não existe amor, porque uma mãe jamais permitiria dividir o seu próprio filho, né? Uma mãe verdadeira, ela jamais deixaria que nenhum mal acontecesse ao seu filho. E aqui essa mulher, como ela sabia que o filho não era dela, o dela já estava morto, né? Ela então fala: é justo dividi-lo ao meio. E aí então o rei Salomão obteve, né, na 7ª lição, para encerrar aqui, o rei Salomão, ele teve o discernimento ali e disse: não matem a criança, entregue para a mãe verdadeira, entregue para a mãe que realmente defendeu, preferiu ver o seu filho vivo do que morto, né? E ali então todo Israel, vendo a forma justa que o rei Salomão havia julgado aquela causa, todo mundo ficou assim, com grande respeito por ele diante daquela situação. E viram ali a sabedoria que Deus havia dado para ele fazer um justo julgamento diante daquela situação. E assim não é diferente na minha vida e nem a sua, porque Deus julgará a nossa causa, Deus julgará a nossa vida diante daquilo que precisa ser julgado para trazer a verdade. Então que eu e você possamos levar ao Rei dos Reis e entender que toda essa situação só foi resolvida porque o amor verdadeiro prevaleceu, porque o amor de mãe, em vez de vê-lo morto, o seu filho, ela preferiu dar o seu filho para outra pessoa. Então sabemos que a justa justiça de Deus, ela sempre estará baseada no amor.
E assim é na minha vida e na sua vida. E Deus tomará a nossa causa e pleiteará nossas questões. Amém? Saiba quem entregar, saiba com quem contar a verdade daquilo que você precisa, da justa justiça diante de um julgamento. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque essa história nos traz, Senhor, a importância da verdade, a importância de ficarmos firmados na tua verdade, independente do que o outro fale, do que o outro acredita, do que o outro queira olhar aquela questão, mas sabemos que o Senhor é o justo juiz, o Senhor sabe a verdade e a verdade virá e prevalecerá para o julgamento que estamos sofrendo ou o julgamento que estamos fazendo. A verdade sempre virá, porque a mãe verdadeira preferiu deixar o seu filho vivo com outra do que dividi-lo ao meio, enquanto a mãe falsa, que se dizia ter o filho vivo ali, preferiu dividir a criança ao meio, para que nem ela e nem a outra ficasse com o filho. Ambas teriam os filhos mortos. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua justa justiça venha sobre as nossas causas e as nossas situações. E clamamos que diante dessa situação o amor prevaleça e a tua glória e a majestade do teu cuidado venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando, amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, 9 horas da manhã. E lembre-se, curta, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, porque o nome do canal é Semeando para Frutificar. E cada vez que você compartilha essa palavra, você está partilhando a palavra de Deus, você está partilhando a solução do problema de alguém através da palavra do Pai. Amém? Então, eu e você devemos semear a palavra. Então, eu já estou fazendo a minha parte. Eu peço em nome de Jesus que, por amor, você semeie esta palavra na vida de mais alguém. E se inscreva no canal, porque é importante, quanto mais pessoas se inscreverem, mais engajamento tem. Lembre-se, no YouTube, né? Você se inscreve logo aqui acima, inscrever-se no canal. E no Instagram você passa a seguir. Então, Deus te abençoe. Tem o Pix na tela também. Se você quiser abençoar meu ministério, fique à vontade. Deus te abençoe cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, Deus te abençoe.